Oi, sétimo ano, estamos aqui de volta. Eu vou falar um pouquinho para vocês, dar mais explicações sobre aquela parte que fala da frase, oração e período. Eu já mandei um vídeo para vocês falando sobre isso e eu quero dar mais uma explicação, que teve alguns alunos que ficaram em dúvida e na hora de fazer as atividades me pediram uma explicação. Então eu resolvi gravar esse vídeo porque essas atividades da semana do dia 13 ao dia 17 também tem atividades falando sobre isso, para a gente exercitar mais e prestar mais atenção nisso, que é muito importante para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que saber, antes da gente falar de frase, oração e período, a gente tem que saber o que é verbo, né? Lembrando bem, o verbo é uma classe gramatical, então, que ela sempre vai determinar uma ação, né? Aquilo que aquele sujeito está fazendo, né? Uma ação, estudar, brincar, correr, amar, divertir, tudo isso é verbo, né? Um estado, o que é um estado mesmo? É como aquela pessoa está ou como que a pessoa é. Então o verbo ser, estar. A professora é linda, né? Eu sou inteligente, tá? Verbo ser e verbo estar. Eu estou feliz, tá? Lembra disso? E os fenômenos da natureza também são verbos. Quais são os fenômenos da natureza? Nevar, chover, né? Trovejar, tudo que é fenômeno da natureza, amanheceu, anoiteceu, tudo isso também é verbo, tá bom? Só para lembrar disso então. Então vamos lá ao conteúdo. O que é uma frase? Tá? Atenção. Frase é um enunciado com sentido. Então, todo aquele enunciado que tiver escrito, que tiver sentido, você entende o que está escrito ali, né? E normalmente ela tem pontuação. Ela começa e termina com ponto final, com ponto de exclamação, com ponto de interrogação. Ela tem um início e fim e ela tem sentido. Então, é uma frase, tá? Então, tudo que tem sentido, que está escrito que tem sentido, a gente chama de frase. Então, nesse caso aqui, é uma frase nominal, porque ela não tem verbo. Bom dia, queridos. Não é uma frase? Não tem sentido? Só que ela tem algum verbo aqui? Não. Então, nós chamamos de frase nominal, tá? É uma frase com sentido e não tem verbo. Se nessa frase com sentido tiver um verbo, nós podemos chamar de frase verbal ou de oração. O que é uma oração? É uma frase que contém verbo. Então, ela é uma frase, é um enunciado com sentido, mas ela contém verbo, tá? Então, uma oração, ela sempre vai ter um verbo. Oi, como vocês estão? Isso é uma oração ou uma frase? É uma oração, porque aqui tem um verbo. Onde que está esse verbo? Verbo estar, né? Verbo estar, verbo de estado. Oi, como vocês estão? Então, se tem um verbo aqui, a gente chama isso de oração, certo? E o período? O período ele pode ser dividido em período simples e período composto. O que é um período? É uma oração formada, é uma frase, um enunciado formado por uma oração. Então, se aquele enunciado tem um verbo e ali só tem uma oração, quer dizer, só um verbo naquela oração, então a gente chama de período simples. Então, período simples. Vamos jogar bola? Por que aqui é um período simples? Porque aqui nós temos um verbo ou temos dois verbos? Se a gente vê dois verbos aqui, mas eles estiverem juntos, a gente chama de locução verbal. Lembra disso? O verbo é sozinho dentro da oração. Se ele tiver dois verbos juntos, a gente chama de locução verbal. Então, se for uma locução verbal ou se for um verbo, é uma oração, tá? Então, nesse caso aqui, ó, é uma locução verbal. Vamos, é um verbo, não é? O verbo ir, nós vamos. Jogar não é um verbo de ação? Então, nós temos dois verbos aqui, só que esses dois verbos estão juntos. Então, aqui é uma locução verbal, ele está dando o mesmo sentido. Vamos jogar. Bola. Vamos jogar bola. Tá? Então, se aqui tem uma locução verbal,
é uma oração, tá? Período composto é quando a gente tem duas orações no mesmo enunciado, na mesma frase, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui. Vou jogar bola, mas depois estudar. Então, vamos lá, com calma. Quantos verbos a gente encontra aqui? A mesma coisa aqui. Vou jogar. Né? Vou não é do verbo ir? Então, vou é um verbo. Jogar é um verbo. Como eles estão juntos, a gente chama de locução verbal. Então, a gente considera um verbo aqui, tá? Vou jogar bola, mas depois estudar. Estudar não é um verbo? Estudar é um verbo de ação. Eu vou estudar, eu estudo, tu estudas, ele estuda. É um verbo, tá? Então, vou jogar bola, mas depois estudar. Então, aqui nós temos um período. Vou jogar bola é um período. E aqui, mas depois estudar é outro período. Por quê? Porque aqui tem um verbo e aqui tem outro. Então, se eu encontro um verbo só na frase ou uma locução verbal, que são dois verbos juntos, eu falo que ali existe uma oração. Então, é um período simples. Se existe dois verbos naquela frase, ou uma locução verbal e um verbo, eu chamo de período composto, porque tem mais de um verbo na mesma frase. E aí eu digo que ali tem duas orações. Então, duas orações, período composto. Certo? Então, a gente vai ter mais exercícios para fazer durante essa semana que fala sobre esse assunto. Se vocês ainda ficarem em dúvidas, por favor, mandem as dúvidas para mim, para vocês não ficarem perdidos no conteúdo, tá? Por favor, perguntem, mande áudio, mande vídeo, tá? Se for o caso, pede para a mãe, pede para o pai tirar dúvida com vocês, passar essa dúvida para a professora, que eu vou estar aqui à disposição para tirar dúvida de vocês. Mas, por favor, não fiquem com dúvidas, tá? Eu coloquei outro vídeo falando sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante e eu quero que vocês entendam bem. Tudo bem? Então, nesse conteúdo agora, dessa semana, eu coloquei um vídeo da aula de redação que fala sobre o blog, né? Explica o que é um blog, que daí o exercício de redação vocês vão trabalhar em cima disso também. Então, vejam esse vídeo, tá? Que explica sobre o blog. E também tem exercícios que falam sobre as HQs, que são sobre as onomatopeias, os balões de fala, que é um conteúdo que a gente já estudou no 6º ano e é só uma revisão. Então, eu acredito que vai ser mais tranquilo para vocês fazerem, tá? Mas mesmo assim, tendo dúvida, me procure, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Um beijo para todos, tá? Até mais.